Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os nossos mega alunos da Trino Concurso. Eu, professor Silvio Soares, estou aqui nessa grandiosa equipe aqui da Trino, trabalhando com vocês uma disciplina bastante chamada Direito do Consumidor. E hoje iremos trazer um tema aí de grande potência, um tema que está sendo bastante suscitado nas primeiras fases de concurso. Vocês estão se preparando para o Ministério Público, né? Tribunal de Justiça, né, temas que muitas vezes estão sendo cobrados. Então é bom que a gente fique bastante possa, né, pessoal, ter aí a possibilidade de termos acerto e conseguirmos atingir êxito nessas questões. E hoje nós separamos, pessoal, um tema bastante legal, que é falarmos um pouquinho sobre as nacionais da relação de consumo, né? O que houve a sua criação dentro do Código de Defesa do Consumidor? A Política Nacional de Relação de Consumo, né, hoje estabelecida e quinto, ambos da Lei 8.078 de ela veio como um procedimento de entender as necessidades da parte, ou seja, dos consumidores, desta parte mais fraca nas relações. E aí trabalharemos um pouquinho as principiologias, ora aplicadas aqui do artigo 4º, que é a melhoria da qualidade de vida, né, trabalhar com que hoje é uns direitos básicos do consumidor, uma mania hoje em relação às relações de consumo, né? Este equilíbrio estabelecido entre um lado do consumidor e entre outro lado o fornecedor. Já tivemos módulos onde nós trabalhamos bastante os critérios inerentes, por exemplo, né, da relação de consumo, quando ela a aplicação do CDC, quando eu tenho a figura do consumidor, quando eu tenho a figura do fornecedor, quais são as características basilares de cada um deles, e é sempre importante que vocês visem observar, né? Porque às vezes nós poderíamos ter algumas questões pegadinhas na nossa primeira fase, nos induzir a erro. Ou seja, questões que possam se parecer relações de consumo e na realidade não são. Então vamos lá fazer a leitura básica, eles estabelecem para que a gente um pouquinho, né, e desvendar as características existentes através dos seus incisos. Então o artigo 4º fala o seguinte, ó, a Política Nacional das Relações de Consumo introduzida, né, pelo artigo 4º, ela visa o atendimento às necessidades do consumo econômicos, busca analisar a qualidade de vida, aplicar uma qualidade de vida adequada a esta parte mais fraca, que somos os nossos consumidores, a transparência e a harmonia nas relações de consumo, tá? Então, nós observaremos através dos incisos estabelecidos, trabalhando um pouquinho sobre essas políticas nacionais nas relações de consumo, onde nós observaremos alguns princípios básicos, e eles são importantes e bastante cobrados, como já dito, nos nossos concursos. E aí fala o seguinte, ó, atendido aos seguintes princípios. Inciso 1, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Olha lá, pessoal, o presunção absoluta da pessoa física consumidor. Galera, isso é bastante importante. Notem, sempre que estivermos falando da pessoa física, existe uma presunção absoluta já determinada através hoje, né, das correntes majoritárias entendidas de vulnerabilidade, a caracterização de consumidores a toda pessoa física, tá? Então, sempre que nós falarmos em pessoa física, meus queridos alunos, lembrem-se, né, da vulnerabilidade atribuída a eles. Professor, mas nós vamos depender de características para que isso ocorra? Não. Tanto é que no inciso 1, um princípio bastante importante, que é o princípio da vulnerabilidade. A vulnerabilidade, essa parte que ele está adquirindo um produto ou serviço. Hoje, o parâmetro da Política Nacional das Relações de Consumo é já estender essa característica dos nossos tribunais, atendendo que a pessoa ela já tem uma presunção absoluta de vulnerabilidade, né? Então, por isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu posso me encontrar
entrar numa relação de consumo e ter o consumidor, e este consumidor ser uma pessoa jurídica, por exemplo, ser uma empresa. Nós já trabalhamos um pouquinho isso nos módulos passados e falamos que através das novas jurisprudências, das novas teoria finalista aprofundada, a empresa ela pode ser conceituada como um consumidor, mas às vezes ela pode não se ater a graus de vulnerabilidade, né? E às vezes nós termos aí, né, a questão da relação de consumo a esta empresa como consumidora e não termos, por exemplo, uma inversão do ônus da prova. Tanto é que quando nós falamos em vulnerabilidade, nós temos que ater, pessoal, as características basilares para que haja essa inversão do ônus. Por mais que já estudamos um pouquinho sobre essas inversões do ônus, dos ônus, pessoal, está difícil, sobre a inversão do ônus da prova, é importante nós também depois fazermos a leitura novamente do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Sabe por quê? O artigo 6º, inciso 8º, do Código de Defesa do Consumidor, ele já nos traz a caracterização, a atribuição da inversão do ônus da prova, que interliga-se diretamente ao princípio da vulnerabilidade. Por quê? A inversão do ônus da prova nas relações, por mais que pareça ser automática, ser obrigatória, ela não é. Então é uma grande pegadinha com os nossos com a primeira fase. Então imagine você, está aí no seu concurso, abre o seu caderno de prova, pum, primeira questão, falando sobre prova, detectar a vulnerabilidade do consumidor. Então o que você vai lembrar? Ela é presunção, falamos em pessoa física, presunção relativa quando falamos a pessoa jurídica. Então eu posso ter a pessoa jurídica como consumidora, mas posso não ter esta vulnerabilidade ali destacada. Eu posso ter o quê, pessoal? Uma circunstância de hipossuficiência atribuída ao consumidor, pessoa física, mas não atribuída à pessoa jurídica. E isso não retiraria ela a relação de consumo. Não pode ser uma consumidora. Então, hoje nós temos um estudo um pouco mais aprofundado nesse sentido. Eu posso ter uma relação de consumo onde eu não tenha inversão do ônus da prova. Um exemplo clássico, quando puder se tratar, por exemplo, de uma pessoa jurídica. Então, a empresa pode estar no polo como autora, se destacando ali como consumidora, mas não ter, por parte do Poder Judiciário, a inversão do ônus da prova, né? Baseando aí nessas características dos graus de vulnerabilidade. Beleza, que nós saibamos, que nós tenhamos a possibilidade de carregar para o dia da prova, sim. Mas essa inversão do ônus da prova, eu sempre gosto de deixar em destaque quando nós falamos da Política Nacional das Relações de Consumo, principalmente quando nós falamos do princípio da vulnerabilidade. Por quê? Como já dito, a inversão do ônus da prova regra, ela não é obrigatória, ela não é automática. O artigo 6º, inciso 8º do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele já deixa de forma bastante predominante que esta inversão, ela é uma inversão que depende do juiz, né? Então, quem inverte o ônus da prova, regra, nas relações de consumo, é um magistrado. E esse magistrado analisar, no caso concreto, a verossimilhança dos fatos ou a hipossuficiência do consumidor. Então, este ponto eu gosto de destacar porque nós já tivemos concursos públicos. Teve um concurso que eu lembro da época, não me lembro qual era, mas eu me lembro dessa questão, porque elas tratavam duas alternativas, e nós tivemos uma diversidade de alunos que falaram para nos pedir a anulação daquela questão, porque ela tinha duas alternativas idênticas. Então, repetiu a alternativa, o professor tem que anular a questão. E aí, não tinha duas respostas idênticas, mas a alteração de uma para outra, galera, ela é simplesmente um grau alternativo para um uma das alternativas falando que a inversão do ônus da prova regra no CDC caberia ao magistrado. Perfeito. Desde que ele vise a hipossuficiência e a vera gatos. Galera, a alternativa B, ela estava praticamente mais falar de hipossuficiência e verossimilhança,
ela fala hipossuficiência, a presença de uma alternativa alguma, nós tínhamos um critério cumulativo de hipo mais verossimilhança. A outra nós tínhamos a hipo ou a verossimilhança. Então, nós tínhamos alternativas iguais, mas nós tínhamos daquele concurso à época que derrubou uma diversidade de candidatos. Então, para que isso não ocorra com vocês, lembrem-se que lá na Política Nacional das Relações de Consumo, lembrem-se do princípio da vulnerabilidade, lembrem-se que a vulnerabilidade é presunção absoluta, lembrem-se que a inversão do ônus da prova, galera, ela é regra atribuída ao magistrado, ou pela hipossuficiência, ou pela verossimilhança. Então, eu preciso dessas alternativas, tá, galera? Ela não vai ser de forma direta, ela não é de forma automática, ela não é de forma obrigatória, conforme muitas vezes nós carregamos esse entendimento para a nossa banca, tá? Então, fiquem atentos. Esta inversão determinada pelo juiz é importante que vocês guardem aí, pessoal. É a inversão que nós chamamos de inversão op judicis, tá? Então vamos lá, pessoal. Nós chamamos ela de inversão op judicis. Então olha lá, inversão op, tá lá, galera, op judicis. Opa, tô escrevendo aqui, né? Inversão op judicis. Inversão pelo juiz, inversão pelo judiciário, aberta, determinada pelo judiciário. Então, se eu abrir a minha questão do concurso e falar de inversão, regra, CDC, cabe ao juiz hipossuficiência ou verossimilhança, também conhecida como op judicis, ok, alternativa. Tá? Agora notem que nas relações de consumo, pessoal, como estamos trabalhando com o princípio da vulnerabilidade, que liga-se diretamente à inversão do ônus da prova, é interessantíssimo guardarmos que a toda regra existe exceção. E uma exceção que eu peço para que vocês gravem, e caso isso venha a ser cobrado na sua prova, fiquem atentos. A inversão exceção, a inversão que quebra a regra do CDC, que quebra o artigo 6º, inciso 8º, é a inversão que nós chamaremos de inversão, galera, op judicis, tá? Então eu tenho a inversão op legis e eu tenho a inversão op judicis, tá? Então, notem a segunda inversão, op, né, judicis é a primeira alternativa. Segunda inversão atribuída é a inversão op legis, tá? Inversão op legis. E coisa boa, né? Inversão op legis, tá? Então, regra op judicis, exceção op legis. Professor, como que vai se dar essa inversão op legis? Exceção a op judicis, artigo 6º, inciso 8º. Galera, inversão op legis é aquela determinada pela lei, aberta pela lei, determinada, criada pela lei. Exemplo básico que nós temos, artigo 38 do CDC. Por que artigo 38? O artigo 38 fala que aplica-se inversão op legis no caso de publicidades. Então, toda vez que nós tivermos questões nas relações de consumo, trabalhando sobre publicidades, lembre-se que nós teremos a regra deixada de lado e aplicaremos a exceção. Deixaremos o op judicis de lado e aplicaremos o op legis. No caso de publicidades, artigo 38 já deixa claro, a inversão ela é obrigatória, ela é automática. Lá fala o seguinte no artigo 38 de forma resumida, caberá comprovar a veracidade das informações ali trazidas daquela publicidade ao patrocinador. Então quer dizer que a própria lei, o artigo 38, ele já determina, galera, quem terá a obrigação de provar, né? Então, se nós evidenciarmos uma publicidade e ali ingressarmos com uma ação alegando que ela é abusiva, alegando que ela é enganosa, quem vai ter que suscitar, quem que vai ter que comprovar que ela não é? O patrocinador.
Então aqui, pessoal, é um caso excepcional, quando nós tratamos da figura da publicidade. Por isso que eu peço que vocês fiquem atentos, tá? Isso cai demais no concurso. Então, para que vocês não esqueçam, em cima, regra op judice, juiz determinado por ele, hipossuficiência ou verossemelhança. Então, eu tenho o ou, são graus alternativos. Beleza, deixo de lado. Do outro lado, tenho exceção, op legis, determinado pela lei, aberto à lei. Lembrem-se, op legis, artigo 38, tema publicidade. Caiu publicidade na prova, lembre-se que a inversão ela será automática ou também conhecida e chamada de obrigatória, porque já é determinada por lei os seus responsáveis, tá? Então, com este critério, nós conseguimos aí falar um pouquinho do inciso 1, para que a gente entendesse um pouquinho mais, pessoal, né, sobre as circunstâncias inerentes à vulnerabilidade, ao princípio da vulnerabilidade e à presunção absoluta que nós temos à pessoa física, que é a figura do consumidor, tá? Então, alguns pontos basilares que eu sempre gosto de trabalhar para que os alunos fiquem atentos, para que eles não caiam nessas pegadinhas, né, bestas, muitas vezes, infelizmente, que são trazidas por parte das bancas e a gente depois fica lá se arrependendo. Então, pessoal, esta questão, quando cair, eu tenho certeza que será bem recepcionada por vocês e será gabarito de primeiro. Vamos lá, então? Outros pontos que também trabalha a Política Nacional das Relações de Consumo, inciso 2, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Galera, esse inciso 2, ele fala do papel do governo, tá? Isso se dá desde lá da nossa Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 32, o artigo 170 do nosso CDC, a ADCT 48. Então, são artigos que se complementeram em sua evolução para que nós tivéssemos a criação do nosso Código de Defesa do Consumidor e a atribuição e obrigatoriedade ao governo, através de ações que ele tem a obrigatoriedade de produzir, pessoal, no sentido de proteção, no sentido de defesa do consumidor. Nós também chamamos isso de princípio do dever do Estado, ou também falado por alguns doutrinadores aí, de princípio do dever ser do Estado, tá? Então, princípio do Estado, princípio da obrigatoriedade do Estado, princípio do dever ser do Estado, nada mais é que a obrigação que o Estado tem, através da nossa Constituição Federal, através de uma diversidade de leis, a atribuição e obrigação de sistemas de proteção e defesa do consumidor, tá? Vamos lá. A, por iniciativa direta. Exemplo, capacidade postulatória ativa do PROCON. Lembra que nós falamos lá no módulo, pessoal, de defesa em juízo, defesa do consumidor em juízo? Nós falamos que o PROCON, mesmo não tendo, pessoal, né, personalidade jurídica, ele tem capacidade postulatória sim, né? Então nós trabalhamos um pouquinho com isso e aqui nós trazemos esse exemplo de uma iniciativa direta. É um órgão, como já, é uma circunstância que já complementa as características que nós temos através do artigo 101 e seguintes, 81 e seguintes do CDC, onde nós falamos, né, da defesa em juízo do consumidor, e lá ele propaga que nós temos a possibilidade de entidades que mesmo que não tenham personalidade jurídica, mas atuem na defesa e proteção do consumidor, ou seja, trabalhem diretamente com o tema, que é o caso do PROCON. Então, ele tem capacidade ativa postulatória para ingresso de ações na defesa coletiva dos nossos consumidores. B, incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. Temos o exemplo do PROPDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, uma das maiores associações que nós temos a nível brasileiro, né, pessoal, em território nacional. Então, notem que ali há um incentivo para a criação dessas associações, como outras que possuem a nível municipal, né, pessoal, ou a nível estadual, no intuito de propositura de ações de defesa dos consumidores. Lembrem-se, pessoal, e é até interessante depois voltarmos lá no módulo que estudamos na defesa e juízo do consumidor, ou fazer a leitura do artigo 81 e seguintes do CDC, para lembrarmos que as associações, elas devem ter, né, um vínculo de criação de no mínimo 1 ano e trabalharem dentro da área de defesa do consumidor para que nós tenhamos a possibilidade que elas ingressem, que elas tenham esta legitimidade, tá? Então aqui nós complementamos esse assunto
trazendo como exemplo o IDEC, que é uma grande associação a nível nacional. 3. C. Pela presença do Estado no mercado de consumo. Então, galera, você vê, né, que dentro da política nacional, olha um dos critérios que batem muito bem o artigo 4º, estabelecer a presença do Estado de forma direta, né, em todos os atos ali que são promovidos, buscarmos também, pessoal, né, entidades aí representativas, digo, próprio Ministério Público, né, que é o fiscal da lei, que interagem aí pelo Estado, que também deve estar fiscalizando aí o mercado de consumo, que deve interceder pelo consumidor, porque tem capacidade postulatória ativa também, quando da necessidade, né, que uma coletividade necessite, precise em relação a uma classe, né, ou tão mesmo, né, nas circunstâncias do direito difuso, que também estudamos lá no outro módulo, né, os seus efeitos, e atribuindo ao Ministério Público também uma capacidade postulatória ativa para intervir por esta classe mais fraca, né, ou seja, por nós consumidores. O que mais nós temos lá no artigo 4º, né? Lá vem também, né, a linha D, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Aí, exemplo, agência executiva que cuida dos temas de padrões de metodologia, né, pessoal? Como o Inmetro, foi a primeira agência executiva do nosso país. Então, galera, o Estado ele vai ter a obrigação de criar sistemas de proteção, né? Não é só PROCON estadual, não é só PROCON municipal, mas também criar, né, pessoal, sistemas internos que visam fiscalizar, que visam buscar a proteção através dos produtos e serviços que são colocados no mercado de consumo. Então, temos aí a Anvisa, né, pessoal, controladora e análise aí de produtos quanto a sua qualidade, se aqueles produtos podem ser vendidos, né, dentro do território nacional, né, principalmente na área de alimentos, que é muito importante, né, se ele cumpre as características necessárias hoje que o próprio CDC atribui, o Inmetro também, que faz a fiscalização de produtos que são colocados. Um exemplo clássico, né, que muitas vezes nós brigamos, do papel higiênico. Né? Nós tivemos várias fiscalizações feitas pelo PROCON, feitas pelo Inmetro, onde houve a constatação que a metragem do papel higiênico que é trazido na embalagem, pessoal, não é a mesma que produz aquele rolo. Então é difícil alguém pegar e desenrolar para fazer a metragem, para verificar se aquela determinada quantidade, aqueles determinados metros ali equivalem ao que está na embalagem. E nós já tivemos aí investigações, fiscalizações, onde não fora comprovado. Então nós tínhamos ali, pessoal, uma publicidade enganosa, uma publicidade que induzia o consumidor a erro, porque muitas vezes o consumidor acaba adquirindo aquele papel higiênico pela certa quantidade de metragem que ele traz. Imagine aquela metragem não estando contida nos rolos. Parece uma besteira, mas não é. Isso traz prejuízo. Então, o Inmetro tem este papel e também é um órgão fiscalizador e uma das obrigatoriedades atribuídas pelo Estado em virtude dos produtos e serviços que são colocados à nossa disposição. Então, precisa de fiscalização quanto à sua metragem, qualidade, segurança e durabilidade e assim por diante. Inciso 3. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor, com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico de modo a viabilizar os princípios dos quais se funda a ordem econômica, artigo 170, né, da nossa Constituição, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Então, nós falamos também do princípio da harmonização de interesses, né, pessoal? Falamos também do princípio da boa-fé, do princípio da ordem econômica, que também entra em destaque, né? Nós falamos das legislações que regulamentam a ordem econômica, tivemos alterações agora há poucos anos atrás, alterações no próprio Código Civil em virtude, né, da circunstância da ordem econômica, e aqui também falamos de forma bastante importante o princípio da boa-fé, estabelecer sempre o equilíbrio nesta relação de consumo, entender que aquelas pessoas que ali participam da relação, de um lado o consumidor, do outro lado o fornecedor, cumpre-se, pessoal, com uma respeitabilidade, que ali nós tenhamos esse equilíbrio, entendemos que sempre estas partes
estão trazendo a verdade, os fatos ali contidos são verídicos. Esta é a principal articulação que nós temos no inciso 3 para combatermos o que, né, pessoal? A má-fé, para retirarmos do mercado os maus fornecedores e para que tenhamos a possibilidade de estabelecermos um equilíbrio. E é claro que para que nós tenhamos, pessoal, esse princípio da boa-fé aplicado, estabelecido no nosso território nacional, nós criamos métodos, criamos proteções para que o consumidor que se encontre aqui embaixo ele possa trazer um equilíbrio e estar ao lado do fornecedor. Então, não é injusto quando nós falamos, por exemplo, da criação da inversão do ônus da prova. Não é injusto quando nós falamos que o Código de Defesa do Consumidor tem como regra a teoria do risco, ou seja, princípio da responsabilidade objetiva, onde o fornecedor responde independentemente de culpa. Por que isso? Para que nós tivéssemos, pessoal, através da legislação, a busca da aplicação do princípio da boa-fé, que é o quê? Um equilíbrio nesta relação. E para que eu tenha equilíbrio, pessoal, esta parte, que é a parte hipossuficiente, que somos nós consumidores, que muitas vezes, como pessoas físicas, também somos vulneráveis, possa estabelecer uma equiparação. E estarmos, pessoal, lado a lado com os fornecedores, tá? Então, isso é bastante importante e eu peço que vocês fiquem bem atentos. Inciso 4. Educação e informação de fornecedores e consumidores. Quanto aos direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Imprescindível não só a informação, mas como o objetivo de educar, informando a população dos direitos que ela tem. O inciso 4, ele fala literalmente, pessoal, do princípio da informação. O que seria esse princípio da informação, pessoal? É um dos princípios mais importantes que nós temos na Política Nacional das Relações de Consumo e é um dos princípios mais importantes que hoje fundamenta um dos direitos básicos do consumidor previsto no artigo 6º. Ou seja, pessoal, nós temos que ater a uma fiscalização a produtos e serviços que são colocados no mercado de consumo que se atentem a todos os critérios informativos. Que nós, governo, que nós, Estado, tenhamos a possibilidade de produzirmos o quê? Uma educação para o consumo. Que nós, pessoal, deixamos de forma clara, de forma transparente, os direitos e deveres, né, que o consumidor possui. E também os direitos e deveres que todo fornecedor deverá ter em relação ao produto, em relação ao serviço que ele coloca, que ele deixa à disposição dentro do nosso mercado de consumo. Então é importante, pessoal, nós observarmos que não existe excepcionalidade. Todo produto ou serviço colocado no mercado de consumo, ele deve cumprir com o princípio da informação, tá? Sempre, tá? Princípio da saúde e segurança, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, mas ele também intervém aqui, que é sempre o quê, pessoal? Observar que esse produto ou serviço colocado no mercado de consumo, ele vem a zelar da nossa saúde e segurança. Ele vem a trazer as informações necessárias. Então, notem que o princípio da saúde e segurança, ele acaba interligando-se diretamente ao princípio da informação. Então, sou fornecedor, quero colocar o meu controle remoto para venda no mercado de consumo, esse controle remoto ele tem que se ater ao princípio da saúde e segurança, ele tem que se ater, galera, ao princípio da informação. Né? Trazer todas as características necessárias, os componentes que aqui fazem parte, os graus de risco que este controle pode trazer a um consumidor, a uma população que possa vir a adquiri-lo. Tá? Então é importantíssimo o princípio da informação interligado ao princípio da saúde e segurança. 5. Incentiva a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Recall, por exemplo, né? Chamamento do consumidor para resolver problemas de segurança. Exemplo da atuação do fornecedor tentando proteger o consumidor. Então, olha que interessante o 5 também. Ele meio que vincula com o 4, né, pessoal? Novamente, nós resbalamos aqui no princípio da saúde e segurança. Produção de produtos e serviços eficientes, com qualidade e segurança, para serem colocados no mercado de consumo. E quando esses produtos, mesmo passando por toda essa análise, ele possa futuramente desenvolver
algum tipo de dano ao consumidor, o que o fornecedor deve fazer, pessoal? Se ater a novas políticas de proteção e segurança, como o caso do recall, hoje previsto no artigo 10 do nosso Código de Defesa do Consumidor. O que é o recall, pessoal? É o chamamento do consumidor pelo fornecedor para a substituição de peças ou componentes ou do próprio produto que se encontra viciado, que se encontra o quê? Com problemas. Isso acontece muito na área automobilística, né? Quando você está andando com o seu veículo e o seu pneu estoura, né? Depois que ele estoura, você consegue identificar que ali há um problema na borracha daquele pneu, que não foi em virtude de você ter passado no buraco, mas uma circunstância que já veio desde a fabricação daquele pneu e está contido em todos os veículos da série X que foram colocados aquela marca de pneu. Então, olha o prejuízo. Olha aí, pessoal, literalmente o risco à segurança, à saúde dos consumidores. Então, por isso, nós temos que criar programas de incentivo, pessoal. Nós temos que sempre estar como fornecedores, né, pessoal, buscarmos formas eficientes de proteção, de fiscalização e, quando o dano ocorrer, termos sistemas também para evoluir para futuras proteções de segurança, como é o caso do recall, um sistema desenvolvido pelo Código de Defesa do Consumidor para a nossa proteção, para a proteção do consumidor, que é a parte mais fraca. Ficou com dúvidas, pessoal, em relação ao recall? Basta fazermos a leitura do artigo 10. Lembrem-se, uma dica básica do professor Silvio, se vier a cair o recall na sua prova, o recall ele é totalmente gratuito, o recall ele não tem prazo e ele deve ser feito de forma imediata por parte dos fornecedores, tá? Além disso, nós temos ainda uma regulamentação por parte do Denatran, que é o Departamento Nacional de Defesa, Departamento Nacional de Trânsito, estabelecendo um convênio hoje com as concessionárias, com os fabricantes de veículos automotores, onde quando há um recall, para que nós tenhamos uma informação mais rápida e para que aumente a segurança e proteção do consumidor, o Denatran fez um convênio com as concessionárias e fabricantes automotivos, onde, quando há o recall, as concessionárias, através do sistema, conseguem comunicar diretamente ao Denatran. E o Denatran consegue, através do sistema, enviar a informação que aquele recall deverá ser feito no seu veículo através do seu sistema. Então, quando a pessoa entra para pagar um documento do seu carro, para pagar o DPVAT, lá para pagar licenciamento, ou também mesmo o IPVA, quando você abre, já há esse informe falando que você deverá fazer aquele recall. Professor, tem prazo para isso? Não. Professor, e se eu deixei meu documento atrasar e só entrei no ano seguinte, 2 anos depois? Eles são obrigados ainda a fazer o recall? Sim. Pergunta já de prova. Recall não tem prazo, recall é totalmente gratuito, recall deve ser feito sempre de imediato. Bacana, galera? Então a gente já complementa o nosso estudo aqui, por mais que ele não está de forma direta, mas o inciso 5, como falou do recall, como um exemplo que aqui nós colocamos, nós já trabalhamos algumas características inerentes a ele. Bacana? Inciso 6. Coibição e representação, e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive as ocorrências desleais, a utilização indevida de eventos e criações iniciais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízo aos consumidores. Pessoal, então novamente nós voltamos aí ao princípio do dever ser do Estado, né? O critério de fiscalização, propagação de incentivo a associações, criação de ações governamentais, para que nós tenhamos a possibilidade de expandir essa proteção ao consumidor, coibir, pessoal, repreender essas situações, né, de abusos hoje no mercado de consumo, entre, por exemplo, publicidades que possam despertar critérios de enganosidade, critérios de abusividade e possa propagar, pessoal, danos gigantescos à sociedade. Então, também é um papel importante na política nacional de defesa, das relações de consumo. 7. A racionalização e melhoria dos serviços públicos. Então, nós vamos até trabalhar uma questão no final aqui da nossa aula, onde já foi cobrado também esse tema. Galera, racionalizar e melhorar os serviços públicos, por incrível que pareça, também
é um dilema atribuído dentro da política nacional das relações de consumo. Nós aqui temos sempre a oportunidade de reivindicarmos por parte do governo, através de ações governamentais, que nós tenhamos o quê? A melhoria, nós tenhamos o quê, pessoal? Modificações, né, nos serviços públicos para que eles possam se tornar mais eficientes, possam se tornar eficazes, né, no nosso dia a dia. 8. Estudo constante das modificações do mercado de consumo. Então, hoje também, pessoal, nós temos órgãos, ou precisaríamos ter mais órgãos, que pudessem, dentro dos seus parâmetros, fazer estudos específicos sobre as modificações que o nosso mercado tem, né? Ah, professor, o mercado de consumo muda constantemente. Um exemplo básico nós tivemos agora em 2021 com a Lei 14.181, que é a lei do superendividamento. Então, nós estamos trabalhando, pessoal, com pessoas, né, que nós chamamos de consumidores, que são pessoas que a cada dia mais aumentam, certo, pessoal, as suas dívidas, aumentam o seu poder de consumo, compram muito mais. Notem que nós tivemos aí, então, modificações no mercado de consumo e, para tal, tivemos a criação de uma legislação para proteger, certo, essas pessoas. Então, além de ser consumidor, eu posso ser um superendividado. E o superendividado, hoje, já possui o quê, pessoal? Leis de amparo e proteção. Depois, com calma, por favor, tá aqui, galera, fazerem a leitura da Lei 14.181. É uma lei nova e tem grandes chances de ser cobrada aí no concurso do MP, tá? Então, fiquem atentos. 14.181 é a lei do superendividamento, tá? É uma lei que foi criada no intuito de propiciar uma proteção ao consumidor superendividado, tá? Então, tomem cuidado, fiquem atentos com características que podem ser cobradas neste assunto. Fomento às ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores, né? Então, pessoal, também nós tivemos o inciso 9 e 10, acabamos de citar os dois, que foram criados pela Lei 14.181, que é a lei do superendividamento. Então, nós temos que ter ações governamentais, fomentos, para que o Estado, para que o governo propague o quê, pessoal? Cursos para melhoramento dessa educação financeira, né? Cursos para que nós tenhamos aí, pessoal, uma nova visão em relação ao meio ambiente, né, e os consumidores. Então, notem aqui, nós falamos o quê? De normas cogentes, né, e de interesse público, pessoal, de interesse social. Então, são normas obrigatórias e nós temos que ter políticas hoje atribuídas e de obrigatoriedade e dever do Estado criá-las. Prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Perfeito esses dois incisos. Porque, galera, o superendividado muitas vezes ele é excluído do mercado de consumo, primeiro porque já está com seu nome sujo e ele não consegue, pessoal, outras alternativas para que ele possa ali ter um crédito, para que muitas vezes ele possa ter um incentivo, para que ele possa sair daquela situação. Ou seja, então nós temos que ter uma política nacional também preocupada em atingir o consumidor superendividado. Galera, não é porque ele deve, não é porque ele deve que ele é uma má pessoa. Não é porque ele deve que nós podemos falar que ele entrou naquilo porque ele quis. São muitas pessoas, às vezes, que ali naquele momento estão prejudicadas, que não tem lá o inciso 9, que é o quê, pessoal? Políticas direcionadas à educação financeira. Ele não teve um curso de educação financeira porque o Estado não ofertou para ele, e o Estado tem a obrigação de fazer isso, está previsto hoje no artigo 4º, é uma política nacional. Então, às vezes, não é culpa do próprio consumidor, mas, às vezes, a falha que o Estado tem em não produzir mecanismos necessários para que ele possa estar preparado para esse mercado. Então, por isso é importante nós se atermos a esses dois incisos, tá, do artigo 4º, dentro da Política Nacional de Defesa do Consumidor, porque são novos e tem grandes chances de cair aí como requisitos na sua provinha do MP, tá? Então, tome muito cuidado. E o artigo 5º, né, pessoal, que ele traz a complementação, ainda falando das políticas nacionais das relações de consumo, mas de uma forma prática, né? Onde fala que o poder público, ele tem que conter os seguintes instrumentos. Primeiro, manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Então, galera, nós falamos aqui primeiramente das políticas que devem ser aplicadas, e o artigo 5º, ele simplesmente traz a complementação, onde o poder público, ele deve desenvolver instrumentos para que essa política nacional de proteção e defesa do consumidor seja aplicada. Primeiro,
manutenção de assistência judiciária, né, pessoal? Então, por isso nós temos aí Defensoria Pública, né? Vocês que estão aí se preparando para o seu concurso da Defensoria Pública. Nós temos lá o quê, pessoal? A Defensoria Pública como legitimado ativo. Nós temos o Ministério Público também como legitimidade ativa. Para quê, pessoal? Para buscar uma proteção integral, uma proteção totalmente gratuita à figura do consumidor carente, aquele que não tem condição de pagar, aquele que atinge os critérios estabelecidos na lei da hipossuficiência, tá? Então, é uma das obrigatoriedades e o artigo 5º da Lei 8.068, nosso Código de Defesa do Consumidor, ele deixa bem claro como instrumento obrigatório de criação do Estado. O que mais? Instituições de promotorias de justiça, de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. Então, galera, hoje nós temos lá dentro do Ministério Público, né? Hoje eu cito aqui o nosso estado de Mato Grosso, muito bem representado, com grandes ex-alunos do professor Silvio, que tiveram a oportunidade de fazer cursinho conosco, que hoje estão lá nos representando como membros do MP, que hoje estão atuando internamente, o quê? Dentro das varas específicas da cidadania e de defesa do consumidor. Então, hoje nós temos o Estado também, pessoal, criando ações, desenvolvendo mecanismos dentro do próprio Ministério Público para atingir o quê? A cidadania e o consumidor, que são focos principais, além de outras varas específicas que nós encontramos dentro do MP para proteção e fiscalização, né, pessoal, a nível geral. Criação de delegacias de polícias especializadas de atendimento aos consumidores vítimas de infrações penais de consumo. Outro ponto também bastante positivo, nós temos as delegacias especializadas de defesa do consumidor. Muito importantes, pessoal, ali termos um delegado, termos uma equipe que estará ali à disposição em atender os crimes contra as relações de consumo previstos através do artigo 60 e seguintes do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje eu tenho a possibilidade de formularizar um boletim de ocorrência, galera, um BO, juntamente a uma delegacia especializada, onde eu terei ainda uma melhor orientação, onde eu tenho um delegado especializado nessa área para que ele possa me orientar, para que eu possa ali, através dele, tomar as devidas medidas cabíveis em relação àquele dano que eu sofri. Fantástico, também um instrumento obrigatório aí do Estado. Criação dos juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Então, galera, também temos a criação dos juizados especiais, temos também alguns estados hoje que têm, né, juizados especializados, juizado especial do consumidor, né, como nós tivemos até alguns anos atrás aqui no estado de Mato Grosso. Então, eu chegava em determinado local, eu poderia ali diretamente protocolar o meu pedido de reclamação, ou eu, advogado, distribuir a ação do meu cliente, porque perfazia uma relação de consumo e eu tinha um juizado especial do consumidor, que atingia a proteção de uma ala específica, que era os consumidores. Concessão de estímulos à criação e desenvolvimento de associação de defesa do consumidor. Já falamos sobre isso também, né, pessoal? O exemplo do IDEC, que vocês acompanham, uma diversidade de reportagens a nível nacional, que é um estímulo hoje que o Estado faz, são parcerias hoje num instituto que nós temos conhecido a nível nacional, que cria metodologias adequadas também para a busca e proteção do consumidor, porque eles cumprem as circunstâncias estabelecidas a partir do artigo 81 do nosso CDC, onde falamos lá em outro módulo sobre a defesa do consumidor em juízo. Então depois façam a leitura, lembrem-se que as instituições elas devem estar, né, pessoal, criadas há mais de um ano e trabalharem dentro desta esfera de defesa do consumidor, que é o caso do IDEC. Vamos lá. 6. Instituição e mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor à pessoa natural. 7. Instituição e núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos do superendividamento. Pessoal, esses dois incisos são novíssimos, tá? Como falamos no artigo 4º, dos últimos dois incisos, é importante também que vocês guardem esses dois incisos e façam a leitura da Lei 14.181, que é a Lei do Superendividamento. Por quê? Hoje também ela trouxe essa expansão quanto aos deveres atribuídos ao Estado para criar mecanismos, instrumentos, né, nesse sentido. Criarmos mecanismos de prevenção e tratamento tanto extrajudicial como judicial ao superendividado. Então hoje, pessoal, os próprios PROCONs estaduais, municipais, eles estão sendo preparados para recepcionar os consumidores superendividados e ali ter mecanismos que possam ser aplicados para que nós tenhamos a retirada desses consumidores desta ala, tá? Então também
é instrumento obrigatório de criação aí do Estado. Instituições e núcleos de conciliação e mediação. Isso também, pessoal, já está sendo desenvolvido. Os nossos PROCONs municipais, estaduais, eles estão passando por treinamentos para que ele possa atender esse consumidor, para que ele desenvolva campanhas junto às instituições financeiras, para que ele tenha a possibilidade, o quê, pessoal? Através de núcleos específicos de conciliação e mediação, conseguir resolver aquele problema que passa aquele consumidor superendividado, tá? Lembrando, pessoal, e cumprindo com o nosso requisito da Lei 14.181, que é um tema importante. Esses acordos, estas mediações, essas conciliações feitas, elas podem ser propagadas por um período de até 5 anos, conforme prevê a Lei 14.181, tá? Então não precise fazer com pressa. Lembre-se que a lei atribui um prazo bastante interessante para que nós tenhamos o fechamento de todos esses acordos. E o prazo, ele é de 5 anos. Bacana? Teve dúvida? Leitura da Lei 14.181 do ano de 2021. Bacana, galera? Então, este era o meu recadinho de hoje. Falarmos um pouquinho sobre as políticas nacionais das relações de consumo, artigo 4º e 5º, e aí trazer algumas pinceladinhas, alguns pontos que acabam se complementando com o artigo 4º e 5º, que eu acho que foi muito importante, foi bastante proveitoso a nossa aula de hoje, e espero vocês para os nossos próximos encontros. E galera, desejo todo sucesso para vocês, para aqueles que estiverem fazendo o concurso do Ministério Público, vão lá e arrebentem. Lembre-se que a vaga de vocês já está garantida e com certeza eu já estou pensando em vocês já no preparatório para a segunda fase do MP. Show de bola, grande abraço e até a próxima se Deus quiser. Fui!